sentar, fica à vontade. Quem tem a sua Bíblia, abra ela lá em Atos, capítulo 12, versículo 1. Atos 12, capítulo 12, versículo 1. Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Amém? Nessa palavra fala assim, ó, no primeiro versículo desse livro que nós estamos lendo, 12, 1, diz assim: e naquele mesmo, volta lá de novo, no 1, volta lá, no 12, 1, diz assim: nesta ocasião, naquela ocasião era o rei Herodes, né? Nesta ocasião o rei Herodes, mas irmãos, trazendo para os dias de hoje, né? Aqui fala que o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja, sabe? E eu não vejo diferente nos dias de hoje, mas não é mais o rei Herodes, mas é as circunstâncias, dia a dia. Muitas vezes o rei Herodes do nosso dia hoje é o trabalho. Quantos se pegam preso às coisas que fazem com que ele se achegue a Deus? O que pode nos prender? O trabalho. Muitas vezes a gente se dá mais para o trabalho do que para Deus. Poxa, pastor, eu estava saindo de casa, mas chegou uma visita no dia de igreja, irmão. Fala para ele: visita, quer ir comigo para a igreja? Vamos. Sabe? E tantas coisas têm nos feito ficar preso. Não tem mais rei prendendo, como aqui no caso era Herodes, mas tem. Eu cheguei aqui durante as madrugadas, irmãos, eu chorava aqui em cima do púlpito sozinho. Não importava se tinha uma, duas, três, quatro, cinco, não, irmão. O que importa é o nosso relacionamento com Deus. O que você quer de Deus hoje? Eu te faço essa pergunta: o que você quer de Deus? Sabe, eu tenho um irmão que perguntou para mim, pastor, mas você vai lá de madrugada? Eu falei: Jorge, eu quero algo a mais de Deus. Então precisa ter sacrifício. Precisamos nos sacrificar. Pastor, programinha de televisão, né, lá no Facebook, né? Isso aí é para promover o pastor, promover a igreja. Não, irmão, é para promover Jesus. Sabe? E é sacrifício, porque o meu único dia de descanso é o sábado, à noite principalmente. Mas é um momento que eu falei: Deus, eu tenho que fazer algo diferente. Irmãos, eu estava falando com o pastor Tiago, tinha um jovem assistindo o culto, e ele estava lá, e aí, beleza, e eu não sabia quem era, assistindo o programa M2 lá no sábado. E eu, beleza, cumprimentei ele ali, não sabia quem era. Depois eu fui pesquisar um jovem que está preso, estava assistindo da cadeia, sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Eu fui entrar no meu Facebook e falei: peraí, ele está preso? Como que ele está assistindo? Como a gente sabe, né? Nas cadeias é qualquer coisa. Mas eu não quero chegar, não é do defeito da cadeia, é que a palavra chegou dentro da cadeia. Pastor, é promoção sua? Não, irmão. Como eu estava falando com um amigo meu hoje lá numa loja, eu falei: Thiago, ele falou: eu passei no corredor, eu estava ouvindo você falar, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei: você viu que legal, Thiago? Ele falou: eu assisti, eu vi sim. Sabe, ele falou: cara, o que você está fazendo? Só Deus vai recompensar vocês. Porque muitas vezes o outro vai falar que você está se autopromovendo. Autopromovendo a igreja, né? Sábado agora vai estar nosso irmão Zé Carlos. Quem já ouviu o testemunho do irmão Zé Carlos? Né? Ele vai estar ali falando: irmãos, o homem que cá, mas a gente fala:
ser bom, né? Todo dia o garçom chegando assim, ó, Alexandre, picanha? Aí ele passa aqui, picanha no ar, filé mignon, baby beef. Vai ser bom, né? Irmãos, dia de culto é dia de rodízio do Senhor. É dia de passar o melhor, é dia de passar o filé mignon, é dia de passar o baby beef, é dia de passar a picanha. Mas a gente só quer comer o pão. Tem um pãozinho que serve lá de entrada, um pãozinho, vinagrete. A gente só quer ficar no levezinho. Deus tem melhor para nós. Deus tem coisas que a gente nem imagina, irmãos. Sabe, Deus dá a oportunidade de podermos nos transformar. E eu falo para você algo, não, eu não fico triste de ver a igreja comendo as pessoas. Não. Sabe por quê? Porque a minha parte eu estou fazendo. E qual é a minha parte? Ser adorador, ser servo. Nós aprendemos isso terça-feira. Servir. Sabe, irmãos, tem que se dar, tem que se doar. Quer receber algo mais de Deus? Começa a se doar para Deus. Ah, pastor, mas eu já faço muito. A Fernanda falou, eu coloquei meu dízimo, minha oferta lá no envelope. Ela falou, olha, você sabe que eu sempre dou um pouquinho mais do dízimo, porque entrava numa oferta. Mas eu falei, Fernanda, eu quero dar mais. Não estou falando para você dar oferta não, mas eu falei, Fernanda, eu quero dar mais, porque a oferta ela vai abençoar a minha vida, e eu quero mais do Senhor. O Senhor me ensinou que se eu ofertar na casa de Deus de coração, Ele vai abrir a janela do céu e derramar sobre mim bênçãos sem medidas. Sabe? E Ele fala ainda mais, faz prova de mim. Faz prova. Sabe? E muitas vezes nós estamos que nem Tomé. Tem que ver para poder acreditar, né? Aí eu tenho que ver alguém se levantando do caixão para acreditar que Deus ressuscita morto. Ah, eu tenho que ver alguém sair da igreja milionário para mim poder dar a oferta disso. Irmão, não fica esperando não, porque você não vai ver. Enquanto você for incrédulo, o Senhor cega, você fica cego, então você não vai ver. Não é que você não vai ver porque não acontece milagre. Você não vai ver por causa da incredulidade. E tem uma passagem bíblica de Paulo, que antes dele se converter para Jesus, ele fala que ele tinha cascas nos olhos, que não deixava ele enxergar a glória de Deus. Então o que ele via? Só os defeitos, só os problemas, só as dificuldades dos cristãos. Mas a parte boa, a glória de Deus, isso ele não conseguia enxergar. E ele conta quando ele se transforma, ele conhece a Jesus. Ele fala, a partir de agora, largo tudo para trás e vou servir só a Deus. Porque Ele é tão bom que eu tenho que me dar 100% para Ele. Por isso que Paulo se tornou celibato. Ele se abdicou das coisas do mundo para viver Deus 100%. Não estou falando para você largar do seu emprego, largar de viver na igreja 100%. Não. Mas eu estou falando para você, irmão, sobrou um tempinho, ora a Deus, sobrou um tempinho, fala de Jesus. Sabe, irmão, nós estamos vivendo tempos, pastor, vem aquela lenga-lenga, que Jesus está voltando. Irmão, Jesus está voltando todo dia para um, para outro, para outro. Tem todo dia gente morrendo. Sim ou não? Então Jesus está voltando para essas pessoas. Está entendendo? E quantos estão morrendo sem ouvir de você que Deus podia mudar ele? Sabe, talvez Deus te deu um canhão na mão e você não está sabendo atirar. Está olhando para o canhão e falou, tentando colocar bala de 22 no canhão. E a gente tem um canhão na mão, que é a Bíblia, a salvação. Sabe isso daqui, irmão? Quando atira e bate em alguém, ele transforma. Sabe, eu estava falando com o Tiago, talvez ele deve estar assistindo, mas ele falou, ele deu testemunho da igreja, irmão. O Tiago é meu amigo de trabalho, que é espírita. E eu cheguei na loja, ele estava dando testemunho da igreja. E eu olhei assim e falei, tinha um amigo, um cliente nosso sentado na mesa, ele falou, olha,
é ele aí que estava te falando que a igreja dele é muito boa. Eu olhei, Tiago, o que você está falando? Eu estou falando para ele que a sua igreja é boa, que a sua igreja salva as pessoas. Sabe, irmãos? Aí eu te falo uma coisa. O que é isso, irmão? Não é o William, não é a pastora, não. É falar de Deus para todo mundo. É viver Deus e acreditar que Deus pode fazer um milagre. E aqui continuando. João capítulo 11, versículo 21. Eu acredito que Deus pode fazer milagre, irmãos. Temos que acreditar. Sabe, eu estava falando com a Fernanda, não sei se foi com a Fernanda, não me lembro agora, que eu falo tanta coisa no dia a dia, às vezes eu falo com não lembro. E eu estava falando para essa pessoa, não sei se foi você, Fernanda, que às vezes eu sinto saudade. Não, foi o Tiago lá na loja. O outro Tiago lá no fundo da loja de instrumento. E eu falei, Tiago, tem tanto Tiago com esse, meu Deus. Eu falei, Tiago, sabe, eu sinto saudade da minha adolescência dentro da igreja. Ele falou por quê? Porque era uma época que eu tinha tempo de ficar na igreja. A pastora sabe, às vezes eu ia na sexta para a igreja e voltava na segunda para casa. Porque a gente dormia, né? Consagrando óleos, ungido, o pastor colocava em cima do altar. E olha o que a gente fez. No monte, né? O Lucas estava. Pastor, uma semana no monte, né? Isso aí. Pastor consagrando óleo no monte. E a gente, sexta-feira, a gente ia para a igreja e só voltava segunda. E estava eu, onde você estava? O Lucas, o pastor Tiago, que a gente era tudo adolescente nessa época. A gente estava com fome, não tinha óleo, pegando o óleo ungido para fazer comida na igreja. Chegou no dia no domingo, dia de culto, cadê o óleo ungido? Não tinha. E a gente falou, pastor, a gente comeu o óleo. Ele falou, irmão, não tem problema. Está abençoado. Eu vou consagrar outro, não tem importância. Ah, pastor, mas como você vai dentro do monte? Ele falou, irmão, não é o monte que faz diferença, é a oração. Aleluia. É a fé que eu coloco. Eu posso colocar a fé debaixo de uma casa, debaixo das cobertas, dentro do banheiro. Eu vou consagrar o óleo do mesmo jeito. Sabe? E ali eu falando com o Tiago, falei, Tiago, eu sinto saudade dessa época, que eu tinha tempo. E a Bíblia ensina, irmão, que os jovens que cuidem da igreja, a Bíblia ensina isso. É verdade. Sabe? E muitas vezes a gente tem a oportunidade de poder zelar, cuidar da igreja, e a gente olha, cadê a suja? Vai continuar suja. O púlpito está desarrumado, vai continuar desarrumado. É obrigação do pastor, não é minha. Irmãos, a igreja não é da pastora, é de todos nós. Sabe, é esse templo, porque a Bíblia ensina que nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Isso daqui é templo, concreto. Isso, se a gente morrer agora, vai ficar. Sabe, irmãos, e lá em João capítulo 11, versículo 21, diz assim, ó. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Mas eu quero voltar de novo. Volta no 21. Diz assim lá no 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, tem tanta gente esperando ver Jesus na frente, um milagre acontecer. Mas o que Jesus fala no 22? Pode ir lá, Zé. Lá no 22 fala assim, mas também, agora sei que tudo quanto pedires a ele, ela estava pedindo para Deus. Então Deus ia ouvir ela, independentemente se Jesus estivesse ali ou não. Mas ela não tinha fé. Ela não tinha fé para acreditar que se eles orassem quando Lázaro estava morrendo, ele poderia continuar vivo. Não tinha fé, porque esperavam que Jesus estivesse ali para fazer o milagre. Irmão,
digo uma coisa para você, sabe, não faça igual Marta, que vai esperar Jesus aparecer na sua frente para você acreditar no milagre. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que significa isso? Ele está em todos os lugares, a todo momento. Ele pode te ouvir a toda hora, em qualquer lugar. Então Deus pode fazer um milagre agora na sua vida. Mas continuando, lá no 23, diz assim: disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. No 24 diz assim: disse-me Marta. Marta respondeu: eu sei que, peraí, ela só começou a acreditar depois que Jesus foi falar para ela. Ela não poderia ter essa fé antes? Sim ou não? Nós estamos vendo hoje esse versículo com uma outra ótica. Que muitas vezes as pessoas leem esse versículo falando do milagre de Jesus, mas tem o lado de Marta, que ela foi incrédula. Tem esse lado da história, que muitas vezes as pessoas só vêem um lado quando Jesus chegou, agora eu faço milagre, mas não vê o lado que a Marta não estava acreditando antes de Jesus chegar. E tem tanto crente assim dentro da igreja, irmão. Marta era irmã de quem? Lázaro era amigo chegado de quem? Jesus. Então ela é prima de Jesus. Certo ou não? Ela vivia, ela tinha visto os milagres de Jesus. Por que ela não acreditava? Sabe, eu digo algo. Tem tanta gente que vem na igreja, anda do lado da bênção, do milagre, mas ele não acredita que pode acontecer com ele. Ele não acredita que Deus pode mudar a história dele. Ele só vai acreditar na hora que alguém do lado dele aparecer na frente dele e começar a virar cambalhota, se escruchar. Irmão, não precisa disso. Sabe, Deus pode fazer a diferença no silêncio. Deus pode fazer a diferença numa simples oração. Sabe, irmãos, e é isso que eu falo do programinha, o programa que nós estamos fazendo todo sábado às 8 horas da noite, que chama L2. Por que chama L2? Porque a gente quer dar um gás na vida cristã. O L2 não tinha hidrogênio não gasta. Sabe? A gente quer dar um gás, porque os cristãos, irmãos, o crente anda tão gelado. E não é só aqui, não, é em todo lugar, irmão. Satanás tem cegado, tapado os ouvidos e calado a boca do povo cristão. Ah, pastor, mas eu não tenho visto isso não. Eu tenho sim. Sabe, eu tenho tanto amigo cristão no Facebook, mas eu não vejo ele colocar nada de Jesus. Ele coloca lá, como que é? Da menina que desce até o chão. Desce, Ele coloca lá a foto do gatinho. Eu falo que o pastor colocou a foto do gatinho dos links, não, Quem viu isso, do gatinho? Que a história é que os links davam os gatos, para as mulheres, É isso, pastor? Não estou falando disso não, mas eu estou falando, irmão, a gente tem armas e ferramentas estão na nossa mão, mas a gente não usa. Sabe, é tão gostoso você contagiar alguém do Senhor Jesus. Sabe, quando eu converso com o Thiago, eu falo para ele, velho, você tem que ir na igreja, você tem que ir lá um dia conhecer. E ele fala, velho, eu vou. E aos pouquinhos eu vejo que ele tem gostado disso. Aleluia. Sabe, e ele fala, velho, eu odiava crente. Eu ia muitas vezes na igreja do crente para tirar sarro. Eu fui expulso uma vez da igreja, ele falando. Eu fui na igreja, eu fiz tanta merda na igreja, no culto, que mandaram eu embora. Sabe? E hoje a gente troca informações, bate muito papo. E você vê que na hora que eu cheguei hoje lá na loja, eu vi ele contando testemunho da igreja. Eu falei, Deus é tremendo. Deus é tremendo.
Sabe, a Bíblia diz algo que Deus usaria até as mulas para falar de Jesus, se nós não falássemos. E nós aprendemos terça-feira que quem queria ter vindo aqui na terra para falar de Jesus no nosso lugar? Os anjos. Sabe? Os anjos falaram: não, Senhor, deixa-nos nós irmos. Mas o Senhor falou: não, meu povo vai falar de mim. Sabe, você tem feito isso? Ide. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo. Irmão, está na hora da gente salvar as pessoas. Chega de ficar estático. Continuando. No 25, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás, irmãos. Eu falo para você, irmão, não importa o tamanho do problema, se você crê em Deus, vai mudar a história. Se você crê em Deus, vai mudar a história. Muitas vezes eu vejo a situação, olho lá da loja e falo: meu Deus, que movimentaço, não toca nem telefone. Está diferente? Está assim em algum lugar também? Sabe? Eu olho para o relógio: meu Deus, é 2 horas que tocou o telefone, não entrou ninguém, 3 dias sem entrar ninguém. Meu Deus! Mas Deus, Ele é bom, Ele é bondoso, e aquele que acredita nele, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor manda e aquele que faz a diferença. Sabe, irmãos, as pessoas podem falar de, eu falo e rebato isso: crise, só existe crise para quem não acredita em Deus. Porque a Bíblia fala assim, que nem eu não vi nem o justo mendigar o pão. Não vai ser você que vai acontecer isso, irmãos. Não vai ser com você que vai acontecer isso, porque o Senhor falou que não tem nenhum justo que vai mendigar o pão. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Não importa qual é o seu sonho, não importa, eu tenho certeza que Deus vai realizar. Eu tenho certeza que Ele vai realizar o meu. Você tem que ter certeza que Deus vai realizar o seu. Sabe, irmãos? Nós temos que acreditar que Deus vai mudar, vai transformar. E continuando, lá no 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Está escrito ali, ó. Eu falei: não. Você crê nisso? Sabe, irmãos, temos que marcar esse versículo, esse capítulo, porque esse é um estímulo diário. Ouvir essa palavra: que ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E lá no 25, desculpa, no Atos capítulo 12, versículo 3, diz assim: Atos capítulo 12, versículo 3, diz assim: vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante as festas dos pães e fermento. Continuando, eu vou ler no meu para ser mais rápido. E havendo prendido, talvez vai estar um pouquinho diferente, mas vai acompanhando aí. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o à mão de 4 quartetos de soldados. 4 por espada? Então tinha 16 soldados para um homem. Tá? Para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Irmãos, para que você entenda que o rei ia apresentar o Pedro lá depois da Páscoa, mas era para matar, tá? Ele deixou ele guardado na cadeia a noite, passar a noite na cadeia, porque como era dia de Páscoa depois, ia ter muitas pessoas que iriam poder ver a morte de Pedro. Então ele falou: vamos deixar para amanhã, porque é dia de Páscoa, vai ter muita gente para assistir o sacrifício.
E continuando no versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, que fala na minha, assim, eu falei com você no 5. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia! Irmãos, o que eu fiz aqui durante esses dias foi, como fala aqui nesse versículo, você pode estar numa prisão cheio de problema, mas o pastor está aqui orando por você. A pastora está aqui orando por você. E eu falo para você, irmão, quando tem alguém intercedendo no nome de Jesus, o milagre acontece. Porque se você for ler, vai lá no versículo 14. Lá no versículo 14, diz assim, no 5,14, diz assim, olha lá: ao reconhecer a voz de Pedro tomado de alegria, ele correu de volta. Está vendo? É 5,14. Efésios 5,14. Você foi lá no versículo. Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim, coloca rapidinho, digita rapidinho. Olha aí pra gente, só olha na minha. Tá difícil aí? Foi? Então diz assim, ó, Efésios 5,14. Por isso é que foi. Não, isso. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos em Cristo, resplandece sobre ti. Irmãos, o que Pedro estava fazendo antes? Dormindo. Não foi isso que nós lemos? Estava dormindo. Mas, irmãos, a Bíblia ensina que o Senhor dá enquanto nós dormimos. E quando Pedro estava dormindo, tinha uma igreja olhando por ele. No versículo 7, Zé Vitor, lá do Atos 12. Atos 12, no versículo 7. Diz assim, ó. Ele diz assim, ó: repentinamente apareceu um anjo do Senhor. E a pastora falou muito de anjo terça-feira. Diz assim, ó: repentinamente. Então quer dizer, irmão, os anjos podem fazer milagre. Nós aprendemos isso terça-feira, foi ou não foi? E olha o milagre aqui, ó: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Continuamos, amigo. O anjo lhe disse: vista-te, calça sandálias. E Pedro fez assim. Continuando, disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E assim, saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Continuando, passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse abriu por si mesmo para que eles passassem. Irmão, tinha 16 guardas guardando Pedro, tinha 2 portões guardando Pedro, mas o anjo chegou, tocou, falou: Pedro, é agora que vai acontecer o milagre. E a Bíblia fala que Pedro já estava pronto para morrer. Ele já tinha tirado o sapato, já tinha tirado a calça, estava lá dormindo. Sabe, eu falo para você, irmão, pode parecer tudo estar difícil, tudo está complicado, mas o Senhor pode mandar um anjo para fazer tudo. Sabe? E aqui nós aprendemos isso terça-feira. Pastor, eu não preparei isso. Deus para pensar na Bíblia. Não. Irmãos, e apareceu um anjo e fez o milagre. Sabe? E eu falo para você uma coisa: o anjo está do seu lado, querendo te dar a solução. Está pronto para receber? Pedro não pestanejou em nenhum momento. Na hora que ele ouviu o anjo falando: levanta-te, calça a sandália, fecha a calça, vamos embora. Ele não falou: mas quem é você? O que tu está fazendo aqui? O que você quer? Tem tanto crente assim. Deus está falando: filho, eu vou te dar. Ah, mas quando? Que hora? Irmão, não pestaneja não. Se o Senhor mandar fazer, vai e faz. Está entendendo?
Amém? Sabe, leva essa palavra à sua casa. Sabe, palavra de renovo. Aleluia! Quinta-feira é dia de renovo do Espírito Santo. Eu acredito que eu estou saindo renovado, você está saindo renovado, nós estamos saindo renovados. Quem está assistindo está saindo renovado. Sabe isso? Você que tem Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, todas essas coisas aí, usa para falar de Jesus. Compartilha também suas coisas, mas usa para falar de Jesus. Sabe? Fala para as pessoas: olha, a nossa igreja tem um culto diferente, algo diferente sábado, às 20 horas, no Facebook da igreja, vai ter um programa muito diferente. Vai ter testemunho, vai ter louvor, vai entrar lá, assiste, compartilha, sabe? Compartilha, é um clique para compartilhar. Mas fale das pessoas, do Jesus que tem feito na sua vida. O que Jesus tem feito com você? Qual é a sua história? Amém? Coloque-se de pé, por favor. Dá a mão para o seu irmão que está aí do seu lado. E vamos agradecer ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento ímpar, Pai. Pai amado, Senhor, como o Senhor fez com Pedro lá na prisão, manda o anjo agora, Senhor, com um milagre. A sua palavra diz, Deus, que quando o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor dá ordem aos seus anjos para vir até nós. Pai amado, Deus, neste momento eu te peço, Deus, como que eu te servo, Pai. Pai amado, Senhor, dê ordem aos anjos do céu para vir trazer sobre nós bênçãos. Pai amado, Senhor, nós ansiamos a tua presença e a tua graça. Pai, seja feita a tua vontade. Pai amado, Deus, leva, Senhor, cada um em segurança para os seus lares. Pai amado, domingo, Pai. Domingo, Pai, nós vamos estar aqui mais uma vez. Pai, que o Senhor possa tocar nessas pessoas que estão se sentindo frias, que estão falando: ah, Deus não me ouve, Deus não muda a minha vida, nada muda a minha história. Pai amado, a sua palavra diz que nós podemos fazer prova de ti. Pai amado, Deus, neste momento, Deus, eu te peço, vai em cada vida, em cada lar, Deus, alcança cada pessoa que está através da internet nos assistindo. Pai amado, Senhor, eu te peço sobre cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada um. Que a bênção de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje sobre todos nós, hoje para todo sempre. Amém? Quem quiser uma oração, para eu, a pastora aqui, vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém?